Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada num momento muito específico e, nossa, desafiador. O comecinho da pandemia de Covid-19. Vamos revisitar aquelas complicações graves, sabe, que apareciam nos pacientes críticos. E também a dificuldade imensa que existia, né, lá por março de 2020, para conseguir distinguir essa doença nova de outras infecções respiratórias. Exatamente. É fundamental colocar isso no tempo, né? Totalmente. A gente está falando de um período ali onde a informação ainda era muito fragmentada, era tudo baseado nas primeiras observações, principalmente dos casos mais graves de UTI. O clima era de muita incerteza. Perfeito. Então, nossa missão aqui hoje é revisitar, com base no que se sabia naquela época, quais eram as complicações que mais davam medo. Isso. E quem parecia estar correndo mais risco? E como é que os médicos, os profissionais de saúde, tentavam identificar a Covid-19 no meio daquele monte de sintoma parecido, né? Com as ferramentas que eles tinham ali na mão naquele momento. É isso aí. Ok, então vamos mergulhar nesses dados iniciais. Começando pelo que mais assustava, né? Nos pacientes que pioravam. As complicações pulmonares, as mais severas. Sim. A principal delas, que todo mundo ouvia falar, era a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA. O que caracterizava essa síndrome, assim, naquele contexto do início? Olha, basicamente era uma falha muito rápida e grave dos pulmões em conseguir oxigenar o sangue. Nas imagens de tórax, o padrão era bem característico. Aqueles infiltrados, né? Isso, os pulmões ficavam com infiltrados dos dois lados, sabe? Indicando um dano bem extenso, difuso, lá nos alvéolos. Aquelas bolsinhas de ar onde o oxigênio tem que passar para o sangue, né? Entendi. E a análise da época já apontava para um gatilho interno para esse dano todo, algo ligado à resposta do próprio corpo. Sim, a suspeita era muito forte. Recaía sobre uma resposta do sistema imune totalmente descontrolada, a famosa cascata de citocinas. A tempestade de citocinas. Exato. Imagina assim, o sistema de defesa do corpo reagindo com tanta força contra o vírus que ele acaba, atacando e inflamando os próprios pulmões de um jeito generalizado. Isso causava problemas seríssimos na mecânica da respiração. Tipo, dificuldade para ventilar, mesmo com os aparelhos ajudando. Exatamente isso. Começavam a surgir fenômenos como o VQ mismatch. Simplificando muito, é um desencontro. Tinha parte do pulmão que recebia ar, mas não tinha sangue suficiente para pegar o oxigênio. E outras partes tinham sangue circulando, mas recebiam pouco ar. E ainda tinha o shunting pulmonar, que é quando o sangue passa direto pelo pulmão, praticamente sem ser oxigenado. Nossa. O resultado era uma dificuldade gigantesca para manter o oxigênio no corpo em níveis minimamente aceitáveis. Diante desse quadro pulmonar tão grave, qual era a realidade para os pacientes na UTI, naquele início? Como é que ficava a mortalidade? Olha, o impacto era muito severo. Esse dano generalizado no pulmão simplesmente bloqueava a função principal dele, que é a troca gasosa. E a análise da época já mostrava isso em números bem alarmantes de mortalidade, viu? Para pacientes críticos com Covid em UTI. Quais eram esses números, mais ou menos? Os dados variavam um pouco, claro, mas indicavam taxas ali entre 22%, podendo chegar até a preocupante 62%. Era um sinal muito claro da gravidade e do tamanho do desafio terapêutico que estava ali na frente. Pesado. E essa tempestade inflamatória, ela não ficava só nos pulmões, né? Podia gerar outra complicação grave, o choque séptico. Como é que ele se manifestava nesses pacientes? Pois é, o choque séptico era outra complicação muito temida, também ligada a essa resposta inflamatória sistêmica, né? Que tomava conta do corpo. E o curioso é que não era tipicamente um choque por falha direta do coração, sabe? Era mais o que a gente chama de choque distributivo. Às vezes chamam de choque quente. Choque quente, como assim? É porque a inflamação causava uma dilatação geral dos vasos sanguíneos. Eles meio que relaxavam demais, aí a pressão arterial caía, despencava. E o sangue não conseguia mais chegar direito nos órgãos vitais para nutrir eles. Entendi. Então essa má perfusão
geral trazia consequências sérias para outros órgãos também, não só os pulmões. Sem dúvida nenhuma. O choque séptico acabava levando à disfunção de múltiplos órgãos. E a análise daquele período já destacava um órgão que parecia ser especialmente vulnerável: os rins. Ah, os rins. Sim, era bem comum ver pacientes desenvolvendo insuficiência renal aguda. Muitos deles precisando de terapia para substituir a função do rim, como a hemodiálise, por exemplo. Então o problema renal já aparecia como um sinal de alerta importante desde cedo. Com certeza, a frequência com que a lesão renal aguda aparecia nesses pacientes críticos reforçava muito a ideia de que a Covid-19 grave era, na verdade, uma doença sistêmica. Não só pulmonar. Exato. A infecção começava no pulmão, mas podia disparar uma reação em cadeia que afetava o corpo inteiro. E a falha de múltiplos órgãos, com esse destaque para os rins, aumentava demais o risco de um desfecho ruim, né? Fatal. Mostrava bem como o vírus conseguia desestabilizar o organismo todo. Entendido. Fica claro o cenário das complicações graves. Agora vamos para o outro lado. O outro grande desafio daquele momento. Como é que os médicos conseguiam diferenciar a Covid-19 de tantas outras doenças respiratórias que tinham sintomas quase idênticos? Ah, esse era talvez um dos maiores nós górdios do início da pandemia. A sobreposição de sintomas era enorme. Imagino. Febre, tosse seca, embora às vezes tivesse catarro, né? Perda de apetite, aquele cansaço que derrubava a pessoa, mal-estar geral, dores no corpo. Isso. Era o pacote clássico de uma síndrome gripal, não era? Exatamente. E para complicar, o exame físico inicial, ou mesmo os exames de sangue básicos, tipo hemograma, que muitas vezes vinha normal, ou só com uma quedinha leve nos linfócitos, frequentemente não ajudavam muito, não davam pistas definitivas. Nossa. Era muito, muito difícil ter certeza do diagnóstico só com esses elementos iniciais ali. E que outras doenças estavam circulando na mesma época, dificultando ainda mais esse diagnóstico diferencial. O que mais estava no radar? Olha, era um cenário epidemiológico bem complexo. A análise da época lembra que, além da própria Covid-19, a gente ainda estava na temporada de circulação do vírus influenza, né? O da gripe comum. Certo, a gripe. Tinha também outros vírus respiratórios bem conhecidos, parainfluenza, rinovírus e até outros tipos de coronavírus mais antigos, aqueles que geralmente dão resfriado. E não dava para esquecer das causas bacterianas também. Coqueluche, por Bordetella pertussis, e as pneumonias chamadas atípicas, por Mycoplasma ou Chlamydia. Era um leque enorme de possibilidades. Um verdadeiro campo minado para o diagnóstico. E por que era tão crucial tentar fazer essa distinção, mesmo com tanta dificuldade? Qual a importância disso? A importância era múltipla, na verdade. Primeiro, para o tratamento individual do paciente, né? Podiam existir tratamentos específicos para algumas dessas outras doenças. É claro. Segundo, pelas questões de saúde pública. Identificar um caso de Covid-19 exigia medidas de isolamento super rigorosas para tentar conter a disseminação. Fundamental, né? E terceiro, até para entender a própria dinâmica da pandemia que estava começando a se desenrolar. Então, mesmo com todos os desafios, buscar qualquer pista que ajudasse a diferenciar era fundamental. E quais foram os primeiros sinais ou as primeiras ferramentas que começaram a ajudar um pouquinho nessa diferenciação, mesmo que de forma imperfeita, isso segundo aquela análise de março de 2020? Alguns fatores foram começando a se destacar, sim. No comecinho, o histórico de exposição era super valorizado. Ter viajado para áreas onde já tinham muita transmissão ou ter tido contato com alguém com um caso confirmado. Isso era a chave no início. Era. Só que a própria análise já apontava que, com a disseminação comunitária ficando tão rápida no mundo todo, esse critério foi perdendo força, né? A transmissão já estava em todo lugar. Faz sentido. E quanto ao perfil do paciente? Tinha algum padrão que levantava mais a suspeita de Covid? Sim, começou a se observar um perfil clínico que aparecia mais nos casos que evoluíam pior ou que não respondiam bem aos tratamentos que se tentava para outras síndromes gripais. Ah, interessante. Qual era esse perfil? A análise compilada na época falava de algumas características: ser do sexo masculino, ter idade mais avançada e, curiosamente, às vezes apresenta febre baixa ou até mesmo não ter febre em alguns casos graves. Sem febre? Que estranho. Pois é.
E outro ponto marcante era a anorexia, a perda de apetite bem acentuada. Esse conjunto de coisas acendiam um alerta. Entendi. Além desse perfil clínico, os exames de imagem, eles começaram a mostrar alguma diferença importante entre a COVID e as outras? Aqui sim tivemos um avanço bem significativo. A tomografia computadorizada, a TC de tórax, começou a revelar um padrão que se mostrava bastante sugestivo de COVID-19. Qual era esse padrão? Enquanto outras infecções respiratórias muitas vezes causavam aquelas consolidações mais localizadas, sabe? Talvez num lobo só do pulmão ou de forma meio irregular. A COVID-19 se associava com muita frequência a opacidades difusas, pegando os dois pulmões, com aquele aspecto que ficou conhecido como o vidro fosco. Ah, o famoso vidro fosco. Aquela imagem que parecia uma névoa sutil, cobrindo grandes áreas dos dois pulmões. Exatamente essa analogia. Essa imagem de vidro fosco bilateral virou um achado radiológico-chave. Aumentava muito a suspeita de COVID-19. Claro, não era exclusivo, mas a presença era um indicativo bem forte naquele contexto. E surgiu mais alguma pista nos exames de laboratório, além daquele hemograma que nem sempre ajudava? Sim, um achado que estava começando a emergir e a chamar a atenção eram alterações em exames que avaliam a função do fígado. Do fígado, olha só. Pois é, a análise da época listava algumas enzimas, AST, ALT, GGT, LDH e uma outra menos comum, a alfa-hidroxibutirato desidrogenase. Quando essas enzimas apareciam elevadas num paciente com um quadro respiratório agudo, isso fortalecia a suspeita de COVID-19 em relação às outras infecções virais mais comuns. Era como se a inflamação sistêmica estivesse, se denunciando através do fígado. Interessante como uma pista vinha de um órgão que aparentemente não está ligado direto com a respiração, né? Navegar por essa complexidade toda, sintomas parecidos, exames que às vezes ajudam, às vezes não, pistas surgindo de lugares inesperados. Isso exige um conhecimento muito bem estruturado, não é? Sem dúvida alguma. Tanto para os profissionais que estavam ali na linha de frente, quanto para quem está em formação na área da saúde, conseguir organizar e acessar rapidamente essa avalanche de informação clínica, laboratorial, de imagem, era e continua sendo, absolutamente crucial. Ter ferramentas que consolidam esse conhecimento de um jeito prático, confiável, faz toda a diferença. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, fica a dica. Entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, aqueles resumos práticos para direcionar o estudo, aulas completas sobre os temas mais quentes e flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar. É uma forma inteligente de estruturar o aprendizado nesse cenário de tanta informação, né? Com certeza. Ajuda muito a organizar o raciocínio. E essa capacidade de juntar as peças, né? De organizar a informação, como essas ferramentas que a gente mencionou podem ajudar a fazer, era fundamental justamente para tentar identificar quem corria mais risco de evoluir para aquelas formas graves que a gente descreveu. Exato. Quais eram, então, os principais fatores de risco que foram identificados naquela análise inicial lá de março de 2020? Bom, a análise daquele período já começava a desenhar um perfil de maior vulnerabilidade para desenvolver a COVID-19 crítica. A idade avançada era um fator bem proeminente. A mediana de idade dos pacientes que iam para a UTI girava ali em torno dos 60 anos. 60 anos. E as famosas comorbidades, claro. Sim, a presença de doenças pré-existentes era outro fator de risco muito claro. A análise destacava principalmente a hipertensão arterial, pressão alta, doenças cardíacas, como a doença arterial coronariana, histórico de doença cerebrovascular, tipo AVC, derrame, e o diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Entendi. Além da idade e das comorbidades, tinha algum sinal de alerta que podia ser medido ali no paciente, na hora? Tinha, sim, 2 indicadores bem importantes de risco de piora eram, primeiro, a baixa saturação de oxigênio no sangue, especificamente quando a medição no dedo, a oximetria de pulso, caía para baixo de 90% com o paciente em repouso. Menos de 90%? Isso.
E, claro, aqueles achados na tomografia de tórax que a gente já comentou. As opacidades extensas nos 2 pulmões, em vidro fosco. Pacientes que juntavam essa combinação de fatores eram vistos como de altíssimo risco de complicação. E já se tinha alguma hipótese biológica para explicar por que algumas pessoas eram mais suscetíveis que outras? Alguma coisa no mecanismo da doença? A análise mencionava, ainda que brevemente, a questão dos receptores da ECA2, né? A enzima conversora de angiotensina 2, ou ACE2 em inglês, que é a porta de entrada que o vírus usa para infectar as células. Ah, sim. A teoria, que ainda estava engatinhando na época, era que talvez diferenças na quantidade ou na atividade desses receptores em diferentes pessoas ou em diferentes tecidos do corpo poderiam influenciar quem era mais suscetível e a gravidade da doença. Faz sentido. Mas assim, do ponto de vista prático, imediato, o mais importante mesmo era reconhecer aquele conjunto de fatores de risco clínicos e radiológicos para poder intensificar o monitoramento e o suporte para esses pacientes. Era isso que dava para fazer ali. Certo. Então, fechando o ciclo da nossa análise de hoje, baseada naquela fotografia do fim de março de 2020, a gente viu que a Covid-19 crítica se caracterizava por complicações bem graves, como a SDR, o choque séptico, com frequente dano nos rins. Refletindo uma doença sistêmica, né? Exatamente. E a diferenciação inicial era um quebra-cabeça super complexo por causa daquela sobreposição de sintomas gripais. Um desafio enorme. Mas aos poucos, o padrão na TC de tórax, o vidro fosco bilateral, o perfil clínico, idade, comorbidades, baixa saturação e alguns achados de laboratório que estavam surgindo, como as enzimas do fígado, ajudavam a direcionar a suspeita. E a identificar os pacientes de maior risco. Exato. Pacientes que enfrentavam, infelizmente, uma alta mortalidade. Qual a grande mensagem, assim, que fica dessa retrospectiva? Olha, a mensagem central para mim é a fotografia de um momento de descoberta e de desafio muito intensos. A análise reflete o conhecimento sendo construído ali, em tempo real, sob uma pressão enorme. Verdade. E isso me leva a uma reflexão final, quase uma provocação para quem está acompanhando a gente. Manda. Se este era o quadro lá em março de 2020, com base nos primeiros dados, principalmente de pacientes críticos, pensem na velocidade vertiginosa com que o conhecimento médico avançou desde então. Foi muito rápido. Muito. Tivemos novas variantes, vacinas, tratamentos que surgiram, milhões e milhões de casos estudados no mundo todo. Então, fica a pergunta: como será que essa compreensão inicial das complicações, dos fatores de risco e da própria diferenciação diagnóstica, como será que tudo isso foi sendo refinado, confirmado, ou talvez até radicalmente modificado pela avalanche de dados e pela experiência clínica que a gente acumulou nos anos seguintes? Uma ótima pergunta. É uma reflexão sobre a natureza super dinâmica da ciência médica, né? Principalmente diante de um evento assim, sem precedentes como foi a pandemia. Fica aí pra